A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e irmãos da igreja. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. Hoje estudaremos uma importante lição que consta do livro Os Ataques contra a Igreja de Cristo, as Sutilezas de Satanás, nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo, escrita pelo nosso honrado pastor José Gonçalves. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Sou o professor Antônio Belchior Silva e evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. E hoje nós aprenderemos uma importante lição que tem como tema a sutileza da relativização da Bíblia. Nosso texto áureo consta que toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Verdade prática. A Bíblia é inspirada, a inerrante e a infalível palavra de Deus. Por isso, não podemos relativizá-la. Leitura bíblica em classe. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 até 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que foste inteirado, sabendo de quem os tem aprendido, e que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeitamente instruído para toda obra, para toda boa obra. Nesta lição, estudaremos o processo da relativização da Bíblia. Por isso, ela se desdobra em 4 tópicos. Primeiro, a Bíblia é o espírito desta era. Segundo, a Bíblia politicamente correto. Terceiro, a Bíblia e o outro evangelho. E quarto, a Bíblia sempre atual, palavra de Deus. Basicamente, esse conteúdo mostra o processo de desconstrução e de relativização que certos mestres estão fazendo com a Bíblia, a construção de uma narrativa e a criminalização da opinião que enaltecem os valores da Bíblia, a promoção de novas metodologias de interpretação, bem como novas teologias a partir da Bíblia e, finalmente, a afirmação cristã da Bíblia, como a inerrante palavra de Deus. Os objetivos específicos de cada lição é que destacar os aspectos desconstrucionistas e relativistas a respeito da Bíblia. 2. Explicar o processo de construção de narrativas para criminalizar a opinião doutrinariamente conservadora da Bíblia. 3. Pontuar as novas metodologias e teologias a partir da relativização da Bíblia e afirmar que a Bíblia é um livro revelado e inspirado por Deus. A nossa pequena introdução é que não é novidade para ninguém que a Bíblia sempre sofreu ataques ao longo dos séculos. Não foram poucas as tentativas de desacreditá-la.
e até mesmo aboli-la da sociedade. As táticas foram muitas. Às vezes seus exemplares foram queimados, outras vezes a Bíblia foi considerada perigosa, obsoleta e desnecessária. Enfim, em diferentes momentos e épocas sempre houve algum levante contra a autoridade das Escrituras. Hoje não é diferente. Infelizmente, há quem afirme que a Bíblia precisa ser atualizada. Geralmente, esse posicionamento é tomado quando se trata de questões de natureza social e comportamental. Assim, há quem defenda que a Bíblia precisa ser ressignificada. Em outras palavras, para ele, a palavra de Deus está desatualizada nessas questões sociais e comportamentais, ou, no mínimo, mal traduzida, mal interpretada e, portanto, mal aplicada. Tópico 1. A Bíblia e o espírito desta era. No subtópico 1, desconstrução. Não é comum encontrarmos na literatura ou mídias sociais expressões como a era do vazio, pós-verdade, o fim das certezas, cultura líquida ou ainda desconstrução. São formas diferentes, para nomear o mesmo fenômeno cultural que impera na sociedade contemporânea, também denominado de pós-moderno. Em palavras mais simples, esse novo modelo ou paradigma cultural se contrapõe ao cristianismo, procurando desconstruir não apenas sua herança cultural, mas, sobretudo, seu conjunto de valores éticos, morais e espirituais. Enfim, é uma nova forma de pensar e agir diferentemente daquela que estávamos habituados a enxergar. A consequência de tudo isso é a relativização das Escrituras. 2. O relativismo. Dentro dessa nova configuração natural, o relativismo é inevitável. Não há valores perenes ou absolutos. Tudo é relativo. Na verdade, há muito que o relativismo ético e moral vem se insurgindo na sociedade e de forma sorrateira na igreja. Não há mais parâmetro por meio do qual se possa dizer o que é certo ou o que é errado. Tudo é relativo. Isso significa dizer que qualquer julgamento depende do ponto de vista de quem julga ou analisa. Por essa perspectiva, a Bíblia representa apenas mais um ponto de vista, dentre vários outros. 2. A Bíblia e o politicamente correto. 1. A criação de uma narrativa. Destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Essa pergunta do salmista ecoou nos nossos dias. Os fundamentos estão sendo derrubados, destruídos. É preciso observar que isso não é um fenômeno aleatório e impensado. Não. Trata-se de uma narrativa ardilosamente construída com o fim de desconstruir os valores cristãos e substituí-los por outros. É aí que se cria uma narrativa ou história para se chegar a esse fim. Surge o discurso do politicamente correto. Dentro desse modelo, criou-se uma nova moralidade, uma nova ética e, portanto, uma nova maneira de dizer o que é certo e errado. Por esse motivo,
O novo modelo está correto se fazer aborto e proibir a leitura da Bíblia em espaços públicos? Dentro dessa narrativa do politicamente correto, não há espaço para a Bíblia. 2. A criminalização da opinião. Pensar diferente dessa nova narrativa que foi criada é estar sujeito à censura. Na verdade, toda forma de pensar diferente dessa narrativa é criminalizada. Há, portanto, uma ditadura da opinião. Quem pensa diferente deve ser execrado e até mesmo punido. É a ditadura do politicamente correto. Não há espaço para cristãos conservadores. O cristianismo que o Ocidente é a cultura majoritária está sendo banido para a periferia, transformando-se numa contracultura. No mundo todo vemos sites cristãos conservadores sendo censurados e banidos. 3. E o outro evangelho. A Bíblia e o outro evangelho. 1. Uma nova metodologia. Dentro da cultura pós-moderna, do politicamente correto, surge a necessidade de ressignificar a Bíblia. A palavra de Deus precisa ser atualizada para que fale a mesma língua dentro de uma nova configuração cultural. Surge a necessidade de criar uma nova metodologia no processo interpretativo do texto bíblico. Nesse caso, o leitor e não o autor bíblico passa a ser mais importante, dizendo de outra forma, não importa o que o autor do texto bíblico disse, mas que o leitor contemporâneo acha que está certo. É que os exegetas denominam de hermenêutica centrada no leitor. O autor bíblico deixa de ter importância, então vale tudo. A Bíblia precisa se ajustar a essa nova metodologia. Assim surge, portanto, outro evangelho. 2. Novas teologias. Esse outro evangelho também possui uma própria teologia. Todo texto bíblico passa por uma ressignificação. A Bíblia, portanto, deveria ser atualizada. Surge o evangelho social. Dentro do contexto evangélico, o velho narcisismo ganha uma nova roupagem. Assim, os relacionamentos homoafetivos são vistos a partir da perspectiva da denominada teologia inclusiva. É dentro dessa nova perspectiva que se faz a apologia do evangelho social, ecumênico e homoafetivo. Essa é a nova configuração teológica. Qualquer pensamento que destoe desse é considerado fascista, homofóbico e discurso de ódio. Isso implica a censura pública que muitos cristãos estão sofrendo. 4. A Bíblia é sempre a atual palavra de Deus. 1. Revelação. Uma revelada por Deus. Para o cristão, a Bíblia é um texto antigo com uma mensagem atual. Ela foi e sempre será relevante. A razão disso é que a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Deus se revelou através das páginas da Bíblia. Qualquer tentativa de ressignificar ou atualizar a Bíblia, fazendo com que ela se ajuste a essa cultura contemporânea, deve ser rejeitada e vista como uma heresia. A Bíblia não pode nunca ser ajustada à mentalidade de uma cultura caída e, portanto, afastada de Deus. Os pregadores que levantaram essa bandeira apóstata, na verdade, devem ser vistos como falsos profetas. Às vezes parecem anjos de luz, mas, na verdade, pregam ensinos de demônios. O fim é afastar a humanidade
da cruz de Cristo. 2. Inspirada por Deus. A Bíblia é a revelação de Deus. Isso significa que ela tem origem em Deus e por ele foi inspirada. Paulo, o apóstolo, disse que toda escritura é inspirada por Deus. Nenhum livro, por mais espetacular que seja, pode se colocar em pé de igualdade com a Bíblia. A razão é que a Bíblia possui inspiração divina, as outras literaturas não. Alguém pode perceber que perceber de Deus alguma iluminação para dizer ou escrever algo, mas ninguém pode dizer que foi inspirado por Deus, da mesma forma que os escritores bíblicos foram. Isso é o que faz a Bíblia ser diferente como obra literária. É um livro com uma mensagem especial e atual porque espelha a mente de Deus. Conclusão. Vimos, portanto, que nesta lição que há toda uma narrativa com o propósito de desacreditar a Bíblia. Para os defensores desse novo modelo cultural, a Bíblia não passaria de um livro obsoleto. Precisa ser atualizada. Em outras palavras, a Bíblia não seria mais relevante para essa geração. Aqueles que já aderiram a essa suposta necessidade de atualização do texto bíblico, alegando que ele precisa ser relevante para essa geração, desenvolvendo metodologias e teologias próprias. Dentro dessa nova forma de entender o texto, a Bíblia é que precisa de ajustes, e não o homem se ajustar a ela. Todo cristão que segue a ortodoxia bíblica deve rejeitar tal ensino. Não podemos aceitar nada que mutile a Bíblia por conta do politicamente correto. Não podemos rejeitar que ensina a ortodoxia cristã ou trocá-la pelas novas teologias. A Bíblia é a palavra de Deus, por isso sempre será atual e relevante para a humanidade. Revisando o conteúdo. Primeira questão. Quais expressões referem-se ao fenômeno cultural pós-moderno? O que caracteriza o relativismo? O que não há espaço na narrativa do politicamente correto? O que a Bíblia é para o cristão? O que distingue a Bíblia de outras obras literárias? Que maravilha foi essa lição! Conto com a participação de todos vocês na próxima lição. Que Deus os abençoe e contem sempre com as minhas orações.